Graça e paz, queridas irmãs, nossa igreja, Shalom Adonai, Deus abençoe grandemente a vida de cada uma. Queríamos lembrar as irmãs que no próximo sábado, dia 1º de agosto, às 19 horas, estaremos novamente num bate-papo com as irmãs, orando umas pelas outras, e queremos que será um momento de muita edificação para cada uma de nós. Contamos com a colaboração de todas, né? Nós vamos enviar o link, você vai acessar, é bem prático, já mandamos o passo a passo e vamos divulgar, né? Você que está ouvindo este anúncio, divulgue para outras irmãs e até lá, se Deus quiser, na bênção e na paz gloriosa de Jesus. Tenha uma semana de muitas vitórias em nome de Jesus. Graça e paz, irmão. Mais uma vez estamos reunidos aqui para trazer uma devocional para a igreja. Antes, porém, eu queria conclamar os irmãos para estarmos orando por uma família pastoral, que é o presidente da Ordem de Ministros do Vale do Aço. Ele nos mandou, agora por volta de 8 horas da manhã, ele nos mandou um pedido de oração, que já tem uns 10 dias ou mais que o pai e a irmã estão internados em Governador Valadares. E hoje pela manhã ele já foi para o hospital juntamente com a sua mãe e também está internado lá. E a família dele, que é a esposa, um neto, e mais o filho e a nora estão também com sintomas do Covid. Então ele postou na rede pedindo uma oração para que Deus possa entrar com providência ali, visitar, não só ele, mas todos aqueles que neste momento estão sofrendo dos familiares internados, que nós possamos levantar um clamor. O nome do pastor é Hélio Correia, presidente da Ordem de Ministros do Vale do Aço. Vamos estar orando ao Senhor. Ó Deus, Tu és poderoso, Pai Santo. Neste momento, quando o Teu servo se encontra ali naquele hospital, juntamente com familiares, e deixou também a sua família lá em Mantena, também com o sintoma deste vírus, nós, Senhor, te pedimos nesse momento que o Senhor possa, sabemos que várias e várias pessoas, servos do Senhor, filhos do Senhor, estão clamando ao Senhor, ó Pai. Nós fazemos coro nessa oração e te pedimos, Pai Santo, que o Senhor possa visitar agora aquele hospital, aqueles leitos de enfermaria, aqueles leitos de UTI, aonde se encontram pessoas, ó Pai, reclusos naqueles leitos, entubado, precisando de um tratamento, de uma recuperação. Senhor, Tu é Deus de vida. O Senhor pode entrar em qualquer parte, não existe barreira para o Senhor. E nós cremos, ó Deus, no sobrenatural do Senhor. E por isso nós clamamos como servo do Senhor, clamamos pela vida dos Teus filhos e te pedimos, Pai Santo, que o Senhor possa ir agora aonde for necessário e colocar as Tuas mãos preciosas, as Tuas mãos que cura, que liberta, que salva e que transforma, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, nós vamos estar, neste momento, meditando no Salmo 139. Este salmo é o salmo que fala sobre o atributo de Deus. Ele fala sobre a onipresença de Deus e a onisciência de Deus. Não vou ler todo o salmo, porque no discorrer da mensagem nós podemos estar fazendo referência em alguns versículos. Mas eu quero só chamar a atenção para o início do salmo. Porque quando Davi escreveu esse salmo, dá-se a entender que Davi estava precisando de esconder.
esconder, porque ele diz aqui o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me secaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. O versículo de número 7 fala: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Quando nós, então, vemos essa colocação, ele começa falando que o Senhor conhece ele, que o Senhor sonda. E, neste momento, nós estaremos falando um pouquinho sobre o olhar de Jesus. O olhar de Jesus para a nossa vida, para o nosso coração. Este Salmo 139 é o Salmo da onisciência divina. Como um raio-x, ele penetra o nosso corpo, os olhos do Senhor. Com muito mais poder, devasta a nossa alma, o nosso coração. Os médicos eles podem abrir o tórax humano, apalpar, abrir até o coração. Mas tudo o que consegue é apenas um simples músculo de nosso corpo. Aquele coração espiritual que é o centro de nossa vida, somente Deus pode penetrar. Somente Deus pode, neste momento, estar olhando para dentro do nosso coração. Quando Adão e Eva pecaram, ergueu-se entre eles. E Deus, uma região sombria no seu coração, para empurrar o lixo da sua vida. E como foi com eles, é conosco. Existe um sótão em nosso coração para enviarmos algo secreto do nosso viver. Existe uma região em nosso coração que ninguém mesmo conhece, mas, pois bem, o que o homem não pode saber, Deus sabe. Deus conhece e Deus sonda os nossos corações. Nada se furta em nosso coração ao olhar de Deus. A sua palavra é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essa passagem se encontra em Hebreus 4:12 e o versículo 13. Nós vamos tratar o perfil do coração humano. O primeiro traço: Senhor, tu me sondas e me conheces. Conforme nós lemos na palavra. O olhar de Deus desce, aprofunda e chega àquela divisão de juntas e medulas. Em seu olhar, a luz que devasta tudo e revela. Deus sabe. Deus conhece. E o Senhor contempla agora o seu coração. O que estará a contemplar? O Senhor está chegando até o íntimo do seu coração, até aquele ponto onde os homens nunca penetraram e nem puderam ver ou saber. E como vai o seu coração?
Como está seu coração? Este é o primeiro traço. O segundo traço, ele fala: o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar, o nosso entrar e o nosso sair. Os olhos do Senhor estão a contemplar. Então o Senhor tem olhado. E muitas vezes nós tentamos esconder coisas no nosso coração. Quantas coisas nós escondemos achando que ninguém sabe. Realmente, ninguém ser humano conhece. Nenhum ser humano tem capacidade para saber. Mas a palavra de Deus diz que Ele penetra. Ele vai até o mais escondido da nosso ser. Ele nos conhece muito antes da formação. Quando passamos pelo terceiro traço, ele fala: de longe penetra os meus pensamentos. Com facilidade podemos ver o exterior da cabeça. Vemos algumas maiores, outras menores, mas nunca, entretanto, chegamos a saber o que há no interior do cérebro. No interior do cérebro humano, Deus conhece os nossos pensamentos. Ele sabe exatamente agora o que estamos a pensar. Ele sabe exatamente que nós estamos formando em nossa mente uma palavra que será articulada. Ele sabe antes dela ser pronunciada. O quarto traço, ele diz: tu conheces todos os meus caminhos. Todos os nossos caminhos estão descobertos aos olhos do Senhor. Há caminhos de ódio que arrasta a muitos para o crime, para a cadeia, para o hospital e até para a morte. Quantas pessoas estão enganando amigos e familiares? Pode enganar os homens, mas nunca, entretanto, a Deus, que sonda o nosso coração. A pergunta que se faz: por onde tem andado? Por onde você tem andado nesse momento? O Senhor tem sondado o coração. Ele conhece os nossos caminhos. Quando nós saímos da nossa casa com um propósito de ir em determinado lugar, Ele sabe aonde nós estamos indo. Muito antes de nós chegarmos naquele ponto que nós meditamos que iríamos fazer, o Senhor já está lá esperando quando nós colocamos a nossa vida diante dEle. Quando nós pedimos para que o Senhor nos conduza, Ele nos leva antes mesmo de nós chegar. Ele sonda os caminhos, Ele vê, Ele aplaca a ira, Ele tira tudo aquilo que impede a nossa chegada naquele local. O quinto traço fala: o Senhor conhece tudo que fizemos. Tudo que fazemos neste momento, o Senhor conhece. Quando olhamos para trás e contemplamos o caminho percorrido, nós vemos falhas, pecados, manchas, deslize. Quanto do que fizemos que nunca deveríamos ter feito, quando o que devíamos ter feito, não fizemos. Muitas coisas que nós hoje amarguramos, muitas coisas que hoje ainda nos entristece. Nós sabemos que o Senhor lançou no mar do esquecimento muitas coisas, aquilo que nós confessamos diante dEle. Mas existe área da nossa vida que ela tem que ser mostrada para o Senhor. Eu penso muito, quando eu passo os olhos na palavra de Deus lá em Apocalipse e vejo a passagem tão significante que poucas pessoas dá tanto valor, quando ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Nós não estamos olhando para uma porta física, nós estamos olhando para a vida de uma pessoa que Deus está querendo aproximar dele, querendo penetrar na vida dele. Então ele fala: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo no seu coração neste momento. Ele quer entrar, porque ele sabe que existe área na sua vida que somente ele pode penetrar. O sexto traço: ainda a palavra me não chegou à língua do Senhor.
já conhece todas. É o que nós estamos falando. Toda palavra ociosa que proferimos, dela daremos conta no dia do juízo. Então, o Senhor sabe. Nós já falamos e não custa continuar dizendo, o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. O Senhor conhece a nossa palavra antes mesmo dela chegar ao nosso lábio, tudo Ele conhece. Então, quando nós temos que meditar em tudo aquilo que nós temos feito, quando o sétimo traço fala, o Senhor nos conhece completamente. Deus nos conhece por dentro e por fora. Era uma substância ainda informe e o Senhor já nos conhecia. E que se furta de nós no seu olhar. Tudo está descoberto da sua luz reveladora. Deus é justo e nos vai retribuir segundo o que somos e segundo o que temos feito. O Senhor conhece e contempla. Não basta só conhecer. O Senhor tem contemplado o nosso agir. Ele nos conhece. Mas o mais importante que Ele está a contemplar agora, neste momento que nós estamos aqui reunidos, falando sobre essa palavra, todos aqueles que se posicionam para ouvir essa palavra, neste momento, o Senhor está contemplando ele. E contemplando o retrato do seu próprio coração, o salmista exclamou, com profundidade da alma, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Com o seu fardo imenso de pecados descoberto por Deus, o salmista desejaria fugir. Mas para onde? Para onde o salmista iria fugir? Se subisse aos céus, lá daria com a face do Senhor. Se descesse ao inferno, lá também daria com o olhar do Senhor. E se com asas da alvorada fosse aos confins dos mares, estaria sempre debaixo do olhar revelador de Deus. E o que fazer? O que fazer então? Para onde ir? Adão e Eva pecaram. Na viração da tarde, Deus chegou ao jardim e o casal não estava no lugar onde deveria estar. O pecado os deslocaram. Deus chamou o homem, respondeu e ouvi a tua voz no jardim. Tive medo por estar nu e me escondi. Muitos em nossos dias se escondem como Adão, atrás das folhas das suas desculpas, mas não consegue esconder do olhar do Senhor. Caim matou Abel e se foi como se nada cometera. Caim escondera o sangue de Abel dos olhos do seu pai, nunca, porém, dos olhos de Deus. Ananias e Safiras tentaram enganar os apóstolos com a mentira no tocante à oferta que destinara para a igreja de Jerusalém. Enganaram os homens, mas não ao Espírito Santo que os puniu. E o olhar de Jesus, com um poderoso raio-x do céu, se volta agora para os corações. E o que o Senhor Jesus está vendo nesta hora no seu coração. Medita neste momento. Nós conseguimos trazer à memória muitas coisas que estão enraizadas em nosso coração. Muitas coisas que neste momento é vergonhoso em nossa vida. Muitas coisas que lá no passado foi escondida no coração. Como fazer? O Senhor está olhando, Ele está sabendo que existe área na sua vida que precisa ser consertada.
Diante deste coração dissecado pelo bisturi do olhar divino, quem escapará? Quem subsistirá? Haverá um remédio eficaz que cure um coração enfermo e pecador? Em 1 João 1,7, a palavra de Deus afirma: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há pecado que não seja apagado pelo sangue do Senhor. O sangue do Filho de Deus, derramado no Calvário, pode limpar o negro coração e curar a alma enfermada pelo pecado. Temos muitas coisas. Gostamos de falar, eu nasci num lar evangélico. Eu tenho a minha vida desde os 10 anos na presença do Senhor. Mas ao longo dos anos, a sua vida ficou presa somente na palavra de Deus, somente em Deus, ficou só alicerçada em Deus, ou houve alguma coisa na sua vida, que no caminhar, no percurso longo da sua vida, em 20 anos, 30 anos, 40, 70 anos, houve alguma coisa. Houve alguma coisa que muitas vezes você tentou, fez e aconteceu e pediu perdão, mas realmente será que você arrancou do coração aquilo? Porque quando nós trazemos ao pensamento e mantemos algo no nosso pensamento, enquanto ele está no nosso pensamento, nós temos muitas condições de confessar, limpar a nossa mente. Mas quando ele desce para o coração, ali somente Deus pode penetrar. Porque a palavra de Deus diz que ele sonda os corações. Então somente ele, neste momento, ao sondar o coração, ele vê que existem áreas que precisam ser pronta, limpa neste momento. Então devemos colocar diante do Senhor. Por isso o Senhor fala na palavra dele que ele quer trocar o coração. É um coração pedrificado, um coração que já não tem mais sensibilidade, então o Senhor quer trocar esse coração. Devemos deixar na mão do Senhor o nosso coração, porque é dali que sai toda a situação nossa, todo o momento da nossa alma, todo o pensamento que sai da nossa cabeça, ele vai para o coração. Então temos que pensar. Para concluirmos, talvez no caderno da sua vida você tenha escrito uma página errada. Você tem escrito uma página errada. O Senhor Jesus, com a sua mão ferida pelos cravos e gotejando sangue, pode apagar essa página na sua vida. E você terá a oportunidade de começar uma nova página. Se até aqui nada fez de positivo para o Senhor, comece agora a escrever uma nova página. Uma página de amor, de trabalho, de renúncia, de obediência, de fidelidade até a morte. Eu fico muito triste quando a gente está numa igreja. Neste momento nós estamos há alguns meses já afastados do convívio ali na igreja, de estarmos juntos. Mas a gente entristece muito ao ver as pessoas que outrora estavam com aquele fogo do Espírito, aquele calor de Deus na vida dele, trabalhando, se oferecendo, se colocando à disposição. Mas hoje ele simplesmente cumpre um ritual de ir à igreja, bater palmas, levantar, sentar. Muitos até nem levantam. Muitos até não têm, porque quando nós pedimos para a pessoa se colocar de pé, em reverência, não a pessoa que está à frente, mas em reverência à presença de Deus. E muitas vezes a pessoa parece que chega, vem da rua, vem de casa, ou vem de onde ele estava, ele chega com um peso no corpo tão grande que ele não consegue manter de pé.
Ele chega, assenta e fica 40 minutos, 1 hora, o tempo que durar o culto, ele continua sentado. Ele dá mais valor levantar para ir beber água ou ir no banheiro de que levantar para estar acompanhando um louvor. Isso entristece muito. Pessoas que foi chamado, que todos nós, um dia o Senhor olhou lá na multidão e viu ali como nós estávamos no início da nossa vida. O Senhor nos localizou naquela multidão de 1 milhão, 2 milhões de pessoas ou mais. Ele localizou lá e levou a mão dele e nos retirou daquele meio. Ele trouxe para o convívio com ele. Então o Senhor tira, o Senhor prepara, o Senhor ensina e o Senhor envia. E muitas vezes a pessoa vem para a igreja como se fosse um refúgio. Não tenho nada agora para fazer, então eu vou lá para a igreja. A igreja é como se fosse realmente um refúgio, mas para aqueles que estão lá na rua com o pecado agarrado nele, com a morte estão cercando ele. Então eles refugiam na igreja e ali ele encontra alguém que possa abraçá-lo e alguém que possa conduzir aos pés do Senhor. Essa é a visão da igreja. A igreja veio para estar buscando aqueles que estão perdidos. Então, nós devemos analisar o que nós temos escrito na nossa vida. O que nós fizemos durante todo esse tempo da nossa vida. O que nós escrevemos ali que agora nós ficamos até receosos de olhar o que nós escrevemos. Mas não se preocupa. A página que foi escrita, se é uma página errada, tenha certeza que o Senhor vai corrigir. O Senhor vai corrigir essa página e vai te dar uma nova oportunidade. O seu coração, lavado no sangue do Senhor, curado da enfermidade do pecado, estará em condições não somente de viver aqui neste mundo de pecado, mas no céu também, porque o Senhor tirou o pecado para sempre. Em 1 Coríntios 2, versículo 9, o apóstolo Paulo declara uma palavra muito bonita. Ele diz: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que o bondoso Deus continue a cuidar do nosso coração. Amém? Que possamos realmente entender que nós fomos chamados para dar fruto. Quantas vezes nós plantamos uma árvore, uma flor, esperando ela crescer. E ela vai crescendo e nós já conhecemos aquilo que vai produzir naquilo ali. E ficamos naquela expectativa. Vem 1 ano, 2 anos, 3 anos, o desejo nosso já não é mais contemplar, o desejo nosso é arrancar. Porque ela não produz. Então, a mesma coisa acontece conosco. Nós fomos como uma árvore. Nós fomos plantados no jardim de Deus para produzir, para dar fruto. Ele diz que a árvore que não produz, ela será arrancada. E que nós possamos. Às vezes nós saímos. Estou saindo da igreja, estou indo para outra igreja. Se você não produziu fruto aonde você estava, lá para onde você está indo, você não vai produzir nada. Vai ter uma evidência que você está produzindo, mas você não vai produzir nada. Porque você tem que produzir aonde você foi plantado. Então, se você foi plantado numa igreja, iniciou sua vida numa igreja, produz fruto.
que este fruto ele possa realmente produzir outros frutos, germinar, ter semente e produzir. É isso que o Senhor deseja, que nós possamos, então, entender que o Senhor tem nos dado a oportunidade de ser uma árvore no jardim dele, uma árvore frutífera. Você que está na igreja, prepare o caminho para que outros poderão, alguém da sua casa poderão. Porque se você não preparar, até o das suas casas não poderão produzir. Que a palavra diz que nós devemos ensinar. Não só ensinar, mas ser praticante da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, neste momento, nós estamos aqui colocando o nosso coração diante do Senhor. Sabemos que a Tua palavra diz que eu sou o som dos corações. E que neste momento, Senhor, tão importante na nossa vida, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Como a passagem que citamos em Apocalipse, quando o Senhor bate ali, o Senhor está do lado de fora da vida das pessoas. O Senhor quer que a pessoa, na sua sensibilidade, abra o coração para que o Senhor possa penetrar. E sabemos, ó Deus, que o Senhor, como luz, ao penetrar no coração de um ser humano, se existe alguma área escura na nossa vida, a luz do Teu Espírito será ali, tirará toda a treva, limpará o nosso coração para ser um coração puro, um coração sensível, um coração curado, para adorar o Teu santo nome. Que o Senhor possa, ó Deus, neste momento de crise que estamos passando, que o Senhor possa trazer o antídoto neste momento, que alivia e cura e que liberta. Nós te agradecemos pela essa oportunidade, ó Pai, de estarmos mais uma vez falando a respeito da Tua palavra, trazendo a Tua palavra, e que o Senhor possa abençoar cada filho Teu que tiver o privilégio de ter acesso a essa palavra, e que essa palavra ela venha edificar a nossa vida, como ela edificou a minha vida, ela possa edificar a vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. E agora, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, as doces e ricas consolações do Teu Espírito esteja sobre todo o Seu povo, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus.